o livro de Apocalipse, no capítulo 11, o verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Algumas nações da Europa, por volta do século 17, 18, 19, algumas destas nações receberam a reforma com muita alegria, como uma mensagem vinda diretamente do céu. Em outras terras, a luz do conhecimento da Bíblia ela foi quase completamente excluída. Finalmente, a verdade divina ela foi rejeitada por algumas nações, exatamente, principalmente na França, durante alguns séculos. A verdade foi, ou melhor, algumas décadas, a verdade foi excluída, podemos assim dizer. A verdade e o erro, elas lutaram pelo predomínio durante pelo menos 12 séculos da história da humanidade. E coisa triste, a restrição do Espírito de Deus foi removida de um povo que havia rejeitado, desprezado o dom da graça da salvação. E todo o mundo viu os frutos dessa rejeição voluntária da luz que um dia esta nação recebeu. Estou falando da nação França. A guerra contra a Bíblia lá nesse país culminou com a Revolução Francesa. Você já ouviu falar? O legítimo resultado da supressão da Escritura Sagrada por parte de Roma leva à Revolução Francesa. Representou ali o mais flagrante exemplo jamais testemunhado dos ensinos da Igreja de Roma naqueles dias. Tirem a Bíblia, escondam a Bíblia. Sabe, as profecias estavam apontando os terríveis resultados que deveriam sobrevir àquele país de modo especial pelo predomínio ou domínio do pecado ou do homem do pecado. Por 42 meses, o livro de Apocalipse 11, verso 2 a 11, por 42 meses calcarão a pés a santa cidade. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande temor, ou grande medo. Quando aqui em Apocalipse 11, ou outros textos de Apocalipse falam sobre 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto se refere ao mesmo período profético. O tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer grande opressão do Império Romano. Nós tivemos, estudando o ano passado, os impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã
e Roma cristã. Sim, a igreja deveria sofrer grande opressão do Império Roma cristã. E esses 1.260 dias, 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, eles começaram no ano 538, onde se instituiu a supremacia papal, e terminou em 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI. E nessa ocasião do aprisionamento do Papa, pode ir aí no Google e procurar. Você vai encontrar tudo isto que eu estou falando, não em literaturas religiosas, sim, mas sim literaturas históricas. Nesse momento, o exército francês ele entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa Pio VI, que algum tempo depois, não muito, ele morreu no exílio. E aí, então, a hierarquia papal nunca mais pôde, desde então, exercer o poder que eles possuíam antes. Nunca mais. A perseguição da igreja ela não continuou durante todo o período dos 1.260 anos. Não. Deus, em sua misericórdia para com o seu povo fiel, obediente, ele abreviou o tempo de sua dolorosa prova através da influência da reforma. Graças a Deus, a reforma aliviou essa tensão, essa opressão. Até ela aliviou de certa forma, não no seu todo, claro. As duas testemunhas que nós lemos ali representam as Escrituras Sagradas, o Novo e o Velho Testamento. E o livro, a Bíblia nos diz isso com muita clareza, no livro de Zacarias. E essas testemunhas, importante durante todos os séculos, importante quanto à sua origem, importante quanto à sua perpetuidade, importante quanto ao plano da salvação, elas testemunhariam em meio às densas trevas espirituais da Idade Média, testemunhariam mesmo que vestida de pano de saco. Profetizarão por 1.260 dias vestida de pano de saco, diz as Escrituras Sagradas. O que significa isso? Quando a Bíblia ela foi proscrita, quando o testemunho foi pervertido, quando os que ousavam proclamar as verdades eram traídos, eram torturados, eram martirizados por sua fé, eram obrigados a fugir, então estes fiéis, ou as fiéis testemunhas, profetizavam vestidas de pano de saco. Este é o significado. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis, a quem foi dada sabedoria e autoridade para declarar a verdade de Deus em todos os tempos, nos mais terríveis momentos da história. Testemunhas que profetizavam, ou seja, era a Bíblia profetizando, vestida de pano de saco, ou seja, as testemunhas, referindo também aos fiéis que testemunharam nesse período. Se alguém pretende lhe causar dano, diz Apocalipse 11:5, sai fogo de sua boca, das testemunhas, é claro, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Os homens, meus queridos, gravem bem esta frase, meus queridos ouvintes. Os homens não podem impunemente tripudiar sobre a palavra de Deus sem receber juízo. Vou repetir esta frase. Os homens não podem impunemente tripudiar sobre a palavra de Deus
sem receber juízo. E aí, a Bíblia continua dizendo, Apocalipse 11, quando acabarem ou estiverem acabando o seu testemunho, aproximando-se elas do termo de sua obra, acabando o seu testemunho, em obscuridade, deveria alguém se levantar e fazer guerra contra ela. Representado esse guerreiro contra as duas testemunhas, representando, a Bíblia chama de besta que sobe do abismo, guerrearia contra as duas testemunhas. Exatamente essa besta que sobe do abismo é uma referência à manifestação do poder satânico. A política de Roma sobre profissão de reverência para com a Bíblia foi conservá-la encerrada em uma língua desconhecida, tentando assim ocultar a Bíblia do povo. Vamos zelar da Bíblia, vamos zelar das Escrituras, vamos deixá-la oculta do povo. Isso era uma profissão de reverência para com a Bíblia. Que absurdo, né? Vamos deixá-la oculta do povo. Então, sobre o domínio de Roma, as testemunhas profetizaram vestida de saco. Mas a besta que sobe do abismo deveria surgir para fazer guerra contra ela. Guerra aberta, guerra declarada contra a palavra de Deus. A grande cidade que Apocalipse 11 fala, em cujas ruas as testemunhas foram mortas, e onde os seus corpos jazeram, é espiritualmente o Egito, símbolo do Egito. De todas as nações da história bíblica, queridos, o Egito, de maneira muito ousada, negou abertamente a existência de Deus, ou do Deus vivo. O Egito, ele resistiu abertamente os preceitos de Deus. E sabe uma coisa? Nenhum monarca se aventurou em tamanha rebelião, ou rebelião mais arrogante contra o céu, do que fez Faraó no Egito, quando ele disse: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Quem é esse Deus para que eu deixe Israel ir? Não conheço. E ele desafia Faraó: quem é esse Deus? Não conheço. Portanto, não vou deixar o povo de Israel sair daqui. Isso é ateísmo. Negar abertamente a existência de Deus, ou negar no coração a existência de Deus, isso se chama ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação semelhante de Deus, semelhante à de Faraó. Manifestação idêntica ao espírito de desafio de Faraó. Que nação é esta? A França. A França negaria abertamente a Deus, a existência de Deus, a existência da adoração a Deus. Exatamente. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, ela manifestou-se especialmente na licenciosidade, não é mesmo? E esse pecado também deveria ser característico da nação que cumpriria esse texto, que abriria uma revolta explícita contra as duas testemunhas. Segundo o profeta, portanto, um pouco antes de 1798, algum poder de caráter satânico se levantaria para guerrear contra a Bíblia, e na terra que o testemunho das duas testemunhas de Deus devia ser silenciado. Não mais se falaria no Deus Criador dos céus e da terra. Não se mais falaria nessas testemunhas que testemunharam ou testemunhavam de Cristo. Deveria ser silenciado. E assim,
manifestar-se-ia abertamente o ateísmo de Faraó, manifestar-se-ia abertamente a licenciosidade de Sodoma. E essa profecia, queridos, teve um preciso cumprimento na história da França durante a Revolução Francesa. No ano de 1793, a França parece ficar à parte da história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. Ouça isso, a França, 1793, por decreto legislativo do Congresso, declarou não haver Deus. Que coisa! O Congresso toma o voto, faz um decreto, faz uma lei dizendo não há Deus. E ontem eu estive fazendo uma pesquisa no Google e exatamente isso. Exatamente isso foi feito na França no ano de 1793. Então, negou-se abertamente a existência de Deus por decreto legislativo, cumprindo, sim, a profecia de Apocalipse 11. A Bíblia não diz que isso ocorreria no mundo inteiro. Fala de uma cidade, de rua, onde as testemunhas estariam mortas. Sabe, queridos, a população praticamente inteira, a vasta maioria, em toda parte da França, mulheres, homens, se alegraram, cantaram e dançaram ao ouvirem a declaração do decreto de que não existia Deus. Festa quando souberam do decreto francês, não há Deus. É claro que esse decreto valia para a França. Entendam isso. A França, ela representou ou apresentou a característica que mais notabilizou Sodoma. O historiador apresenta junto o ateísmo e a licenciosidade da França naqueles dias. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a lei que reduzia a união pelo casamento. O mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar para a formação de uma sociedade, o casamento. Ele é indissolúvel diante da palavra de Deus, contribui para a estrutura de uma sociedade. E agora, a França também dizia que poderia ser um mero contrato civil transitório e que qualquer momento pudesse se desvencilhar daquele contrato porque o casamento não era importante. Sophie Arnould, atriz famosa pelos ditos espirituosos da época, que proferiu certa frase dizendo que o casamento republicano era nada mais, nada menos do que o sacramento do adultério. Dizendo assim, que não tem importância. Casamento não tem valor. Sabe, queridos, a França entrou numa licenciosidade terrível nesse período. E ainda a palavra de Deus diz, além dela fazer o decreto não a Deus, criando assim um espírito de ateísmo, ela entra na licenciosidade, principalmente em relação às questões sexuais, não há casamento, não importa casamento, enfim. A Bíblia diz também que onde o seu Senhor foi crucificado, isso também se cumpre muito claro pela França. Em nenhum país a verdade encontrou mais cruel oposição do que na França, naqueles dias. Tá? Na perseguição que a França infligiu contra aqueles que professavam o Evangelho, estavam nada mais, nada menos do que crucificando o Senhor na pessoa dos seus fiéis discípulos.
Jesus ele foi crucificado uma só vez. Não é isso? Mas o livro de Hebreus diz que aqueles que negam, aqueles que tripudiam, aqueles que afligem os fiéis filhos de Deus estão crucificando novamente o Filho de Deus. E isso se cumpre exatamente na perseguição que a França inflige contra aqueles que professavam a fé cristã. Século após, o sangue dos santos foi derramado. Ou melhor, século após século. Desde bem antes de 538, grandes perseguições, desde o dia dos apóstolos, não é mesmo? Ou melhor, vamos retroagir ainda nos dias de Daniel, né? Fornalha de fogo ardente, cova de leões. Sim, os fiéis filhos de Deus, eles sempre foram perseguidos e sangue de fiéis sempre foi derramado de uma forma ou de outra. Enquanto os valdenses, que eu já mencionei sobre eles aqui, eles depunham a vida lá nas montanhas do Piemont, pelo testemunho de Jesus, escondendo da perseguição. Os albigenses, isso mesmo, da França, também se escondiam nas montanhas, nos lugares onde era possível se esconder, e eram mortos friamente por causa da verdade. Os discípulos da Reforma, quantos discípulos da Reforma protestante, foram mortos com terríveis torturas, não é mesmo? Não importa se eram reis, se eram nobres, senhoras de alto nascimento, delicadas moças, não importa. Se eram fiéis às verdades, eram mortos. Mas reis, nobres também, senhoras de alto nascimento, delicadas moças, haviam recreado seus olhos com as agonias dos mártires de Jesus nas fogueiras, nos cadafalsos, nas guilhotinas, nas feras, nos coliseus. Sim, as pessoas se deliciavam com a tortura, com a morte cruel dos filhos de Deus. Os bravos huguenotes tinham derramado seu sangue em muitos campos de rude combates, acossados, caçados como animais selvagens. Os poucos descendentes dos antigos cristãos que ainda penavam ali na França no século XVIII, eles buscavam ocultar-se nas montanhas, mas continuavam acariciando a fé verdadeira, a fé dos seus pais. E quando eram pegos, eles eram arrastados para a escravidão das galeras por toda a vida. Os mais refinados e inteligentes dos franceses, depois de todas estas perseguições, eles eram acorrentados em horríveis torturas entre ladrões e assassinos. Outros eram fuzilados a sangue frio e caíam de joelho em oração. Seu território devastado pela espada, pelo machado, pela fogueira, convertia-se em triste deserto de morte. Essas atrocidades, meus queridos, não eram ordenadas, não eram. Em qualquer época obscura, principalmente na era de Luís XIV. Já ouviu falar de Luís XIV? Procure aí, faça uma pesquisa. Sim, que crueldade nesse período,
cultivava-se a ciência, as letras floresciam, os teólogos da corte e da capital eram homens doutos e eloquentes, aparentemente ou aparentando perfeitamente a graça da humildade e caridade, mas por trás do seu caráter eram horripilantes o que eles faziam. Sim, cultivava-se a ciência, cultivava-se a letra, a filosofia, a arte, pessoas aparentemente doutos, eloquentes, aparentavam caridade, mas eram cruéis. Contudo, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos foi o famoso massacre de São Bartolomeu. Sim, a investida da Contra-Reforma. A luta de Roma contra os reformadores. Isto, o rei da França, instigado por sacerdotes, por prelados, sancionou a obra da noite de São Bartolomeu, ou a odiosa ou odionda Guerra de São Bartolomeu. Sinos sob dobre fúnebre à noite foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada pelo rei, foram arrastados para fora e assassinados. Durante 7 dias, perdurou o massacre na cidade de Paris, na França. Por ordem do rei, estendeu-se a todas as cidades onde se encontravam protestantes. A todas as cidades, não apenas em Paris. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos como animais. Isto, 7 dias foi um momento mais definido, mas a história fala de mais dias desse massacre, conhecido como Massacre de São Bartolomeu. E as pessoas ali, os que eram chamados de cristãos, eram abatidos como animais. Pereceram, segundo alguns historiadores, pelo menos 70.000 cristãos. Era uma guerra de Roma contra a reforma protestante. E muitos acham, já vi alguns debatendo o assunto, acham que os cristãos tinham culpa, os reformadores melhor. E outros dizem que Roma tinha razão. Mas por que perseguir, matar em grande escala, abertamente, pessoas que nada mais, nada menos professavam o nome de Cristo? Eles não iam à guerra para matar, a não ser o seu eu, o seu ego. Eles eram cristãos genuínos que criam em Jesus Cristo. Muitos foram abatidos. Quando as notícias do massacre chegou a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena, ele recompensou o mensageiro com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. Gregório XIII, ele, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, eles foram em longa procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou: "A Deus louvamos". Te deu uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre de São Bartolomeu. Um sacerdote francês falou daquele dia
tão cheio de felicidade e regozijo, em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e também a São Luís. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Foi declarado ser Jesus Cristo um impostor. E o grito dos incrédulos franceses era: esmagai este impostor, esmagai. Referindo-se a Cristo, claro. Blasfêmia e impiedade iam de mãos em mãos. Em tudo isso, prestava-se homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em suas características de verdade, de pureza, de amor, de abnegação, era crucificado nas ruas. Que coisa horrível. Estou aqui contando a história, certo, de como os fiéis filhos de Deus foram massacrados, de como a verdade da palavra de Deus foi massacrada. Exatamente. Sabe, queridos, Apocalipse 11 foi se cumprindo ao pé da letra ali na França. Decreto que não há Deus, onde dá voz ao ateísmo. Um decreto onde abre as portas para a licenciosidade e perseguição contra os fiéis filhos de Deus. Sabe, amigos, o inimigo sempre pelejou fortemente contra a palavra de Deus. Sempre ele pelejou abertamente contra a palavra de Deus. Mas teve épocas muito mais obscuras em relação a isso. Hoje nós temos uma grande liberdade. O que estamos fazendo com a liberdade religiosa que temos? Como vivemos esse cristianismo com tal liberdade? No próximo programa, gostaria de continuar apresentando esse assunto e mostrar como a palavra de Deus, ela se restabelece após toda esta situação. Nós vamos ver isso. Eu convido você a estar conosco no próximo sábado. Se você quiser ouvir essas palestras, você quiser compartilhar, vai no YouTube, Daniel Candioto, você vai ter essas palestras ali, tá bom? Vamos orar, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo cuidado que teve com a tua palavra que vem ter em nossas mãos hoje, e temos assim, através dela, o caminho, a verdade que mostra Jesus Cristo como nosso Salvador. Abençoe nossos queridos ouvintes, que possamos, ó Pai, buscar sermos fiéis como aqueles daquela época, daqueles séculos. Foram fiéis, homens sinceros que deram a vida por amor à causa, à verdade. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Dá-nos a bênção desse dia, em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém? E amém. Feliz sábado a todos, bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.